É amar, ter emprego, morada, é poder sonhar. Noite. Ui, ui. Boa noite. Boa noite. E aí, rainha? Olá, rainha. Boa noite. Como você está se sentindo? Hoje o dia foi de muito trabalho, estou feliz por isso. Também estou feliz. Estou mais feliz agora de estar vendo o seu rostinho lindo aqui. Quem vai começar compartilhando as experiências? Quem pergunta ou quem responde? Eu tenho só que colocar, ô Sabine, Hum, benfeitoria, a benfeitoria aqui, né? O site para as pessoas fazerem a doação e uhum, deixar fixo aqui. tudo. Então, como eu não sou uma pessoa milenial, né? Então, o meu tempo é outro. Ok, perfeita. Boa noite para todas que estão entrando. Estamos aqui organizando um babadinho já para começarmos. Isso, ó, o site da benfeitoria. Agora, como é que eu faço para fixar isso? Que eu já não sei, né? Ui. Tem como clicar no comentário? Ahn, eu tô clicando no comentário. Ah, entendi. Olá, Arrasou. Beija, meus amores. olá, bonitas. Vamos lá, deixa eu pegar minhas anotações, que elas são o quê? Elas são Ai, das anotações. isso. Eu não fiz nenhuma anotação. Como eu te disse, vou compartilhar a minha experiência num sentido mais intuitivo, assim, amiga. Eu disse que ia fazer uma anotação, mas eu não fiz anotação alguma. Ótimo. Eu tenho uma anotação aqui que é dentro do programa, né, da Marcha Entrar na Sala, que é agradecer a atração anterior, que foi o DJ set de Augusto e Onica. E quando a gente terminar aqui, nós vamos anunciar a próxima dupla, né? Porque é só tiro, porrada e bomba. Mua! Adoro. Agora a gente vai que vai. Bora. Tô pronta, tô me sentindo pronta. O tema que convidaram a gente para falar nesses nossos 30 minutos, estratégias LGBTs na Europa. Eu sou Pedra Costa, Eu sou Sabine Passarelli. muito prazer. Satisfação, a gente quase não se conhece, né, Quase, Pedra Costa? muito pouco, muito pouco. Pouquíssimo, nossa. Pouquíssimo. Ah! E antes de tudo, da gente começar a falar sobre esse tema, né? Quer dizer, cada uma de nós vai ter 10 minutos, depois a gente vai ter 10 minutos para responder algumas questões. Eu queria agradecer a Cláudia Wonder, uma pessoa incrível que eu conheci e consegui fazer parte da vida dela muito que pouco, né? Mas agradecer a Cláudia Wonder por todo o trabalho dela na cidade de São Paulo e dizer que se ela estivesse aqui nesse planeta com a gente, ela estaria muito feliz vendo esse momento, né, atual, vendo a marcha e vendo tudo que está acontecendo atualmente. Então,
Queria só começar com isso. Sabine, você quer que eu comece ou você começa? Amiga, você agora soltou uma flecha diretamente no meu coração. Eu não conhecia a Cláudia Wonder, no entanto, eu vi um documentário sobre a vida dela há uns dias atrás, e ainda há pouco eu fiz um post no Instagram, e uma das sentenças que eu coloquei foi inspirada nela, só que eu não a citei, que foi que ela disse que ela era mulher e homem ao mesmo tempo, se fosse necessário que, né? Numa tentativa de não se anular, dizendo que não era nem homem nem mulher. E aí, agora eu peço licença a ela. Eu também não a conheci, mas me sinto inspirada. Temos que pedir licença, né? Ainda mais em São Paulo, porque ela foi uma dessas pessoas. Ela morou 11 anos na Europa, né? Então, e ela conseguiu trazer um dinheiro da Europa para São Paulo para poder abrir o espaço que ela abriu, né? É, então, eu moro há 10 anos em Berlim e também morei em Viena, na Áustria. Eu atualmente moro em Berlim, na Alemanha. Estou passando esse momento aqui. É, eu me joguei, né? Eu saí do Brasil e me joguei para cá e, na verdade, quais são as minhas estratégias, né? Para, como uma pessoa LGBTQIA+, na Europa, me articular comunitariamente, né? Me articular com pessoas, com grupos que já existem, para poder entender, né, todas as questões de imigração, porque aqui acaba que se dilui, né, um pouco da a questão LGBT, a questão LGBT, mas o que ressalta é você enquanto imigrante, né, seu status de imigrante e o perfil racial, né, que eles chamam em inglês o racial profiling. É o seu perfil racial. Então, se você está dentro dessas duas categorias, basicamente, é, muitas das vezes é muito mais violento do que ser uma pessoa cisgênera, ou com passabilidade cis. Ai, Jota. Na Europa, né? Então, acho que são. E a partir disso, então, as estratégias LGBTs elas passam mais pela questão da imigração e, e da questão do perfil racial, né? Ou seja, por mais que você sendo racializado aqui na Europa, né? Racializada, então você vai estar sempre sendo controlado, etc. Se você tem um status de imigrante que não é favorável, né? Então isso pode te causar outros danos. Então, acho que são questões assim. É, Na Europa, basicamente, eu tenho contato com várias comunidades, né? Principalmente grupos não oficiais, né? Digamos assim. Mas também conheço bastantes organizações, mas o foco em pessoas racializadas e imigrantes, né? Então, assim, estratégias para pessoas LGBTs brancas na Europa, eu não sei, eu não quero saber. Não tenho raiva de quem saiba, mas não é meu problema, entendeu? Então, assim, eu tenho um foco e esse é o meu foco. É, então, dentro dessa articulação comunitária, existe um grupo que a gente criou aqui em Berlim, por exemplo, que se chama Cute BIPOC, que seriam fofinhos, negras, indígenas e pessoas de cor, que a gente criou esse grupo depois das aulas que a gente teve, um semestre de aulas
com a Grada Quilomba, né, que muitas pessoas conhecem. Se não conhece, já coloca aí no Google Grada Quilomba. Vale a pena conhecer o trabalho dela. E aí, com todas as informações que ela trouxe pra gente, conseguiu unir um grupo de pessoas queer, né? Quando eu falo queer, eu falo LGBT, queer, e plus. Então ela conseguiu juntar um grupo de pessoas queer na mesma sala, que depois, por toda a inspiração e por esse encontro, a gente é, criou esse grupo justamente para literalmente, né, destruir as posições de poder de pessoas brancas LGBTs na cena de Berlim. E começamos a fazer nossas próprias festas, nossos próprios festivais, e com isso a gente criou vários, né, fomentou e criou com muito afeto também, com muita briga, né? Vários grupos em toda a Europa, né? Existem outros grupos que estão em conexões com a gente, que tem um espaço em Barcelona chamado Tic Tac, que é voltado para as questões decoloniais. Tem um espaço no Porto, em Portugal, chamado Casa Gralha, que é um espaço mais assim, vegano, punk, né, anarquista, com foco LGBT, imigrante. Em Viena existe um espaço há 30 anos que é prédio, né, que se chama Turques Vila Rosa Lila, queer, né, que existe, as organizações trabalham lá, tem um bar café, tem lugar de moradia, então as pessoas também moram nesse lugar. Bem, existem outros espaços também e eu acho que é isso. Se queria me disponibilizar, eu tenho meu próprio Instagram, né? Pedra Costa. Depois quem quiser conversar comigo pessoalmente, só me escreve. A gente pode falar sobre isso. Gabi, ou desculpa, Sabine. Amiga, pode me chamar de Gabi. Eu tô tomando Gabi agora como um apelido, né? Diante da minha Hum, transição, né, a partir... Gabi é um nome que... Eu vou aproveitar também para dar uma contextualizada, porque eu acabei de dar uma causada no Instagram com essa coisa de nome, né, e de chamamento. Eu não tenho questão com pessoas me chamando de Gabi, por mais que eu sinta que seja um nome que muitas pessoas que me conhecem por esse nome de Gabi, né, e que eu sinto que é quase que um apelido a partir do meu nome de registro, e por mais que também hoje eu me autorreferencie como Sabine, eu não tenho questões com pessoas me chamando de Gabi, então não precisa pedir desculpa, rainha. E a minha fala sobre estratégias na Europa precisa começar de um ponto muito importante de um dos lugares que eu passei pela Europa, que foi quando eu te conheci, com você me recebendo na sua casa em Berlim, né? A gente ainda não se conhecia, né? Assim, intimamente, a gente já havia se encontrado no Capacete, em um seminário, em um evento que aconteceu lá. No entanto, a gente não teve a oportunidade de trocar intimamente. E aí eu passei, se eu não me engano, foram 10 dias na sua casa, né? A convite também da Jota Mombassa. E eu preciso dizer que uma das estratégias mais importantes para mim, né, é a conexão com pessoas, né? Eu já fui acolhida por diferentes pessoas, por pessoas que eu não tinha nenhuma intimidade, né? E pessoas que me acolheram, pessoas que compartilharam uma cama ou um cobertor no chão, porque nem todos os lugares que eu já estive na Europa eu tive a possibilidade de estar num hotel, ou de pagar, ou de ter um próprio quarto. E eu sinto que toda e qualquer pessoa que intenciona fazer algum tipo de trabalho na Europa, dar uma volta, precisa se articular em rede, o que vai muito de encontro com isso que você está dizendo sobre o trabalho em comunidade, de conhecer os grupos que de alguma maneira vão nos dar suporte.
a minha primeira experiência na Europa. Eu comecei a ter suporte desde o Rio de Janeiro, né? Eu precisei de um espaço independente de arte, no caso a Despina, né? Eu precisei de um grupo de pessoas me auxiliando, fazendo até mesmo trabalhos administrativos e burocráticos para que eu pudesse ter a oportunidade de fazer o deslocamento Rio Bonito Europa. E sozinha eu não teria tido as experiências que eu já tive na Europa, né? O primeiro recurso que eu precisei fazer para ter uma viagem, para desenvolver algum trabalho na Europa, eu precisei fazer uma vaquinha no ano passado. E eu fiz uma vaquinha onde as pessoas compartilharam quase 10 mil reais comigo. E eu posso dizer também, 10 mil reais é pouco para você passar algum tempo na Europa, mesmo que sejam 2 semanas, pois a gente não vai pagar só as passagens. A gente precisa de um lugar que vai acolher a gente e que vai acolher a gente com segurança, com conforto, com pessoas que de alguma maneira vão nos dar afeto, pois não é um contexto que nos recebe de braços abertos. Pelo contrário, existem muitas dificuldades que são encontradas na Europa. Eu sinto que eu tinha uma visão bastante romantizada antes de ter a minha experiência nos países que eu já passei. Na primeira vez que eu fui à Europa, no ano passado, é recente, eu conheci alguns países, não passei mais de um mês dentro deles, passei no máximo 15 dias, o que não se configura como uma morada. Na minha experiência esse ano em Amsterdã, eu cheguei em Amsterdã no dia 1º de janeiro, 1 grau. E a primeira pergunta que eu fiz para mim mesma quando eu desembarquei do avião foi: o que eu fiz comigo mesma? O que eu estou fazendo aqui? Pois além de estar 1 grau, eu estava indo para casa de uma pessoa que eu não conhecia, amigo de uma amiga que me recebeu no primeiro dia do ano, e ali eu passei 6 dias. A pessoa morava num lugar super apertado, que a gente pode chamar de uma kitnet. Já tinha uma outra pessoa ali passando dias com esse cara, até um cara hétero. Dei a sorte de não ser um cara hétero que me violentou. Pelo contrário, foi um cara hétero que me acolheu de alguma maneira e me deu um suporte nesses primeiros dias ali. No entanto, eu sei também que isso é uma exceção, né? Mesmo que fosse um cara hétero e brasileiro, eu tive sorte porque eu poderia ter me metido numa situação de violência, e a gente sabe que violência não é só sobre porrada, a violência também acontece no campo da sutilidade. O que eu tô fazendo aqui? Essa é um mood eterno mesmo, Jota. Falaram pra gente só interagir no final, mas eu já interajo, né? E eu precisei de suporte financeiro, eu precisei, nessa minha última experiência, nos últimos dias que eu passei em Amsterdã, nas últimas semanas, eu encontrei um aluguel bem barato. No entanto, foi um prédio que estava para demolir, e eles têm uma organização assim da assistência social de Amsterdã, de colocar pessoas para pagar menos no aluguel para prédios que possivelmente poderiam vir a ser demolidos. Eu consegui encontrar um quarto num apartamento com jovens que estudavam arte, design, mais um ponto de sorte, de abertura de caminhos, onde eu pude pagar apenas 180 euros. No entanto, para passar um mês. No entanto, a gente sabe que 180 euros, se a gente for converter para reais, vai dar quase 700 reais. E eu sempre vim na ideia de não ficar convertendo, por exemplo, dinheiro. No entanto, nas últimas semanas, eu me vi um pouco quase que desesperada. Você compreende? Porque eu percebi que o meu dinheiro estava acabando, que eu tinha pelo menos um mês na minha frente para passar
em Amsterdã, uma cidade maravilhosa, no entanto, é maravilhosa para quem tem condições de vivê-la, né, com segurança. É, eu fui também acolhida por uma outra pessoa que me deu um suporte, que presenciou um trabalho de performance que eu estava fazendo na residência e me deu um suporte financeiro de 500 euros, o que me possibilitou passar essas outras semanas de uma maneira mais confortável. No entanto, eu sei também que é uma exceção, pois essa pessoa já me conhecia, essa pessoa já conhecia Laroie. Abram-se os caminhos, agradeço, eu sou muito grata. É, eu sinto que a estratégia maior, né, muito também inspirada pela sua fala, Pedra, é a organização em grupo, é mesmo apostar em se articular com pessoas que a gente confia, que a gente sente que vai nos dar algum tipo de suporte até mesmo afetivo. Eu já te disse isso numa das nossas conversas para a gente se preparar para esse diálogo ao vivo. Eu te disse, eu não tenho vontade de ir para a Europa tentar a vida sem um trabalho que vai me remunerar e vai me dar uma condição segura. Pois só quem já esteve na Europa sabe o quanto o contexto, a convivência, a socialização pode ser violenta, pode ser distante. São culturas completamente diferentes das que eu estava acostumada. Eu nasci em Rio Bonito, uma cidade interior do Rio de Janeiro, o que é uma coisa bastante específica. Então, passar por lugares como Londres, como Berlim, Amsterdã, Paris, sem nenhum suporte, para mim não seria possível. E como a bedicista escreveu aqui, segurança é fundamental. Eu não dou a dica para ninguém se jogar na Europa sem o mínimo de suporte, sem o mínimo de condição de realmente fazer acontecer. E isso é um modo até de pensar saúde mental, pois nós precisamos de recursos, nós precisamos de ferramentas de sobrevivência, porque a gente já tem um corpo, já tem corpas que são completamente atravessadas por vulnerabilidades aqui no Brasil, e eu posso dizer, a partir das minhas experiências, as vulnerabilidades na Europa se constroem de maneiras que a gente pode até não perceber e que em algum momento pode nos surpreender, tamanha a violência e tamanha a desconfiança de algumas pessoas para com a gente, corpos LGBTs, corpos negros que se deslocam para a Europa. É muita coisa. É muito violento, né? Só que é É, outro tipo de violência também, né? não é para desanimar, mas, no entanto, nós precisamos ter algum tipo de responsabilidade de dizer mesmo que não é tão fácil quanto parece, A né? verdade, né? A A verdade. verdade. Porque tem muita, acho que deve existir, né, muita gente com a ideia do glamour, né? A ideia colonial, né, sobre a Europa e sobre o Império e que vai chegar e vai fazer muito dinheiro e que vai bombar e que vai ser incrível. Tipo, não é. Não é. Tipo assim, se você já chega, né, como uma artista em residência ou para dar aula na universidade, ótimo. Se não, não. Ô, Sabine, eu tô pensando aqui se a gente já abre agora para as perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente responde. E Sim. daqui a pouquinho a gente está indo para a próxima fala, que eu estou, inclusive, com muita vontade de ouvir elas duas. Eu também. Essa próxima fala eu vou ouvir tomando um licor de anis, né? Mandando uma energia bem feminina para elas, que são também guerreiras, né? Que dão a cara a tapa, como nós. Precisamos reconhecer que a gente dá a cara a tapa sim, né, amore? Porque se jogar em territórios desconhecidos é dar a cara a tapa. E como você me disse, é preciso coragem. A primeira coisa que a gente precisa ter para sair dos lugares onde a gente se sente segura é coragem. E vamos ler esses comentários, ver o que aparece aí. Eu estou esperando perguntas.
Porque se não tiver perguntas, o que que a gente faz? Eu sei que o Hamilton Borges mandou um beijo, eu mando outro beijo pra ele. Amo. Adoro as Irmãs Apocalípticas. Europa. Pedro, você percebeu cuidado com os contratos com as instituições de arte. Primeiro passo para lidar com as instituições de arte precisa fazer crítica institucional. A perspectiva da crítica institucional não é possível, porque facilmente podemos ser alienadas. E a gente precisa mesmo também perceber quais são as intenções da instituição para com o nosso trabalho. Pedro, eu estou respondendo uma pergunta, porque eu vi que o seu vídeo deu uma travada e eu não sabia se o meu também havia travado. E aí eu Eu tô. Aham, quase que ele saía online. aham. Problemas Tem uma, técnicos. sim, tem uma pergunta aqui que eu vou ler, e aí eu sinto que você pode responder. Existe Hum. forma de permanecer na Europa sem ter dupla nacionalidade? Sem ter. É a pergunta do Eueli. Não é uma coisa, não é um sim ou não, né? A resposta depende, assim, depende de cada país. Cada país tem uma constituição específica. Por exemplo, na Áustria, se você é brasileira e chega lá e quer pedir a cidadania austríaca, você tem que deixar a de brasileira para trás e só ser cidadã austríaca. Na Alemanha, quando eu peguei minha cidadania alemã, era possível ainda ter cidadania dupla, então eu tenho cidadania dupla, né? Mas parece que atualmente não é mais possível. Eu ainda tenho que verificar isso, mas depende de cada caso. Se você chega, se casa, se você chega para trabalhar, então cada caso é um caso muito específico. Qualquer coisa me escreve no @pedraxcosta, que é meu endereço de Instagram. Eu te respondo isso e a gente pode conversar mais sobre isso. Sim, porque eu disse que eu não tenho a capacidade no momento de responder uma pergunta como essa, porque não vai ser só sobre sim ou não, né? E o máximo que eu já morei na Europa foram 3 meses, no entanto, foi como você disse também, num processo de residência. Eu sinto que sair do Brasil com uma residência, com uma boa quantidade de aqué, que a instituição vai te dar para você estudar ou para você elaborar o seu trabalho, é uma boa ideia, né? Quando há estrutura, eu sinto que é importante que a gente tenha estrutura financeira, né? Sem estrutura não é possível, pelo menos não para mim. Hum, sim. Gente, alguém falou aqui. Então, são. Bem, se alguém quiser alguma questão, tiver alguma questão específica a isso, fala comigo, porque também tem muitas gatas. Como ingressar nesses mercados pelas Europas? Os famosos contatinhos. Bem, eu sou artista punk, né? Então, assim, a minha criação toda é no underground, né? Só atualmente que eu estou entrando no mercado de arte, no sistema de arte, né? E eu só entrei no sistema de arte do Brasil depois que eu vim morar na Europa. Então, quando eu morava aí, ninguém me reconheceu. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer por mim mesma e é isso. Então, eu meio que cago para isso. Mas existe todo um sistema, assim, uma forma de ser, de se comportar, de mostrar, de fazer as coisas para poder entrar no sistema de arte. Não é fácil e é extremamente violento. A minha resposta até foi um momento sem educação, meu te interrompendo, foi os famosos contatinhos. Foi o que você disse, você precisou ir para a Europa, para as instituições brasileiras, de alguma maneira, também te receberem, né? E eu sinto que para mim foi o contrário. Eu precisei, mas também diante da minha realidade, né? Diante da minha história de vida nos 2 últimos anos, onde muitas pessoas conheceram o meu trabalho por conta do assassinato
da minha irmã, o que jogou um holofote na minha cara. Então, eu precisei lidar, né, com um trauma e, ao mesmo tempo, com a elaboração de um trabalho que respondesse às necessidades pessoais que eu tinha de me colocar politicamente, o que me aproximou de algumas instituições aqui no Brasil que me conectaram com instituições na Europa. Eu sinto que nós temos pontos de partidas que são de lugares muito diferentes, nos encontramos, né, graças às deusas, graças a todas elas que cuidam de nós. No entanto, precisamos reconhecer que não existe uma resposta fixa, né? Amor, então quem quiser me procura ou procura a Sabine no Instagram. A gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês ou de colocar uma em contato com a outra. Obrigado, Sabine. Também agradeço. Matheusa presente, Márcia presente, Cláudia Wonder presente. E seguimos juntas. Boa noite para nós e ficamos com a próxima atração. Obrigado. Atração. Atração, olha a atração da noite. São atrativas, elas são atrativas mesmo. Elas são, bebê. Desculpa, chega, eu fiquei muito emocionado. Eu fico logo vermelha, uó. Então, a próxima fala, o próximo talk show se chama Planos para o Pós-Apocalipse com J. Mombassa e Islin Soledad. Boa noite, façam suas doações. Façam as doações, dá o Aqué das Bichas. Beijos. La ya, la ya, la ya, la ya, la